Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre essa figurinha famosa, o ponto, beleza? Então bora estudar, galera! Pessoal, o Google Maps é um aplicativo aí que usa muito essa ideia de pontos, né? A localidade que você busca lá no Google Maps, na verdade é um ponto no plano. Alguém pode, por exemplo, usar um mapinha como esse daí para analisar a instalação de uma torre de transmissão de sinal de celular, né? Você pode, por exemplo, analisar se o raio de alcance dessa torre é suficiente para englobar toda a cidade ou se você vai ter que instalar uma outra torre aí para que o raio de alcance atinja os outros pontos que a primeira torre não atingiu. E aí você vai ter que analisar a distância entre essas torres, mas tudo se resumindo à análise de pontos. Até mesmo porque se você olha para uma circunferência como essa, ela é um conjunto de infinitos pontos aqui, né? Se você olha para uma reta como essa, ela também é um conjunto de infinitos pontos. Toda figura geométrica aí, na verdade, ela é um conjunto de infinitos pontos, beleza? Ou então o cidadão vai construir um lago ali na localidade da cidade, né? Um novo lago em formato triangular, nada mais é do que também um conjunto de pontos. Se você observa bem, toda a figurinha vai ser isso, beleza? Então a importância do ponto está aí dada para vocês, né? Num simples aplicativo como o Google Maps, o que temos aí é uma análise de uma geometria, vamos dizer assim, dos pontos. Análise geométrica aí que traz para a gente esse assunto, a geometria analítica, certo? Essa parte importantíssima da matemática que a gente vai estar tratando nessa nossa videoaula. Bom, e para tratar da geometria analítica, a gente vai pegar esses pontinhos aí do Google Maps e trazer ele para esse sistema de eixos perpendiculares, formando um ângulo reto aqui, não se esqueçam, né? É o famoso plano cartesiano, onde o eixo da horizontal a gente denomina aí por eixo X e o eixo da vertical a gente denomina de eixo Y, certo? Plano cartesiano, esse nome aí em homenagem a esse senhor, René Descartes, está ensinando aí a rainha Cristina I da Suécia, um dos grandes contribuidores aí do trabalho com a geometria analítica, dessa história aí de dar significado às operações algébricas através de interpretações geométricas, ou então de libertar a geometria, vamos dizer assim, das figurinhas, dos diagramas, através de processos algébricos. Mas o importante é saber que este sistema de eixos aí leva o nome plano cartesiano em homenagem ao René Descartes, certo? Plano cartesiano que se divide aí, né, em 4 quadrantes, contados aí no sentido anti-horário, vamos dizer assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eixo da horizontal que a gente costuma chamar de eixo das abscissas, da vertical é o eixo das ordenadas, e o que a gente faz nesse eixo aí inicialmente, né, é representar pontos. Ponto P que a gente está vendo ali, a gente vai entender que ele vai ser dado por um par de valores. Olha só para você ver a geometria aqui desse pontinho, de certa maneira agora sendo interpretada através de operações algébricas. Eu venho aqui e digo que este ponto P, ele agora será representado algebricamente por esse par ordenado aqui, x, y, x do P e y do P. Entendendo que esse XP é um valor, né? Ele é uma medida algébrica que a gente encontra medindo aqui ó, a distância do O até o P1. Certo? Essa medida algébrica desse segmento aqui é que vai me dar o valor daquele XP, sei lá, 2, por exemplo, ou 3, como não foi definido aqui uma escala, vamos lá, vamos chamar de 3 aqui, é essa medida algébrica do O até o P1. Enquanto que o YP já vai ser a medida algébrica do O, da origem do sistema de eixos até o P2. Como está bem parecido aqui, né? Vamos dizer que é 3 também. Então, o que eu tenho é isso, olha lá, a geometria
desse pontinho aqui, essa figurinha geométrica, representado aí por este par ordenado, beleza? As coordenadas de P aí são números reais, indicados aí por XP, YP, que pode assumir qualquer valor real, né? Vamos pensar num exemplo aqui como aquele. Ponto P lá está representado neste segundo quadrante, né? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante. Ele está no segundo quadrante e na hora que eu olho para a medida algébrica deste segmento aqui, eu vejo que é menos 2. Então, o que eu posso dizer, né? Que a abscissa de P vale menos 2. Quando eu olho para a medida algébrica do OP2, eu vejo lá que é 4. Então, eu vou dizer que a ordenada vale 4. Então, as coordenadas dadas aí desse ponto são menos 2 e 4. Representação de pontos no plano cartesiano é fundamental para entender aí a geometria analítica, né? Muita teoria, né, galera? Mas com aplicação. A gente viu aí que a gente pode imaginar lá o Google Maps sendo trazido para o plano cartesiano. Eu peguei aí o nosso mapinha de Itaúsu, coloquei o supermercado Preço Bom aí na origem do plano cartesiano aí, né? Seria o ponto 00, vamos dizer assim, o supermercado Preço Bom. E aí a gente pode, de repente, estar utilizando esta figurinha aqui para, sei lá, calcular a distância aí de uma torre de transmissão de sinal de celular até o supermercado Preço Bom. Para saber, né, se de repente o sinal alcança o supermercado Preço Bom. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, né, operações algébricas que me ajudam a descobrir a distância entre estes dois pontos. Mas no momento o importante é entender como localizar pontos no plano cartesiano. Igual a gente olha ali para aquele ponto que representa a torre, eu tenho que saber que o par ordenado que representa ele, primeiro traz o valor do eixo x, a medida algébrica aqui da origem até este menos 6 aqui. Então, vou dizer que o x daquele ponto é menos 6. E o y, aqui agora a gente tem um probleminha, né? Que se eu for olhar a projeção deste ponto lá no eixo y, está abaixo de 1. Então, aqui eu vou ter que trabalhar com uma aproximação, certo? Vou dizer, então, que ali aquele ponto seria representado por menos 6 e, sei lá, aproximadamente 0,8. 0,8 positivo, hein? Vou colocar 0,8 aqui direto, representando a localização daquela antena. Lembrando que o supermercado Preço Bom, né, a gente já tinha dito que era a origem do sistema, que é o ponto 0 e 0. Tranquilo? Beleza? Muitas vezes a gente tem que trabalhar com uma escala diferente para o nosso plano cartesiano. Se eu quiser, por exemplo, olhar as coordenadas da Praça Ilete Bueno, precisaria dar um zoom aqui, né? Dando um zoom, deixa eu apagar essa tinta para não confundir a gente, eu ia ver que a Praça Ilete Bueno está ali, ó, olhando a medida algébrica do eixo horizontal primeiro aqui, certo? Lembra de traçar essa reta paralela ao eixo y, para ver onde é que está a projeção, né, do ponto da Praça Ilete Bueno. Então, vou ver que esse pontinho aqui é o ponto 0,8 no x, e também, aliás, 0,8 não, né, menos, é negativo, menos 0,8 no x e 0,8 no y. Aqui já é até interessante a gente perceber, galera, que no primeiro quadrante, a gente vai ter os dois valores positivos, certo? Já é bom destacar isso. No segundo quadrante, o primeiro valor é negativo e o segundo positivo. No terceiro quadrante, os dois valores são negativos, certo? E no quarto quadrante, a gente tem x positivo, primeiro valor positivo, e o segundo valor negativo. É importante aí destacar estes sinais das coordenadas aí, para não fazer confusão. Então tá aí, Praça Ilete Bueno seria negativo positivo. Deixa eu colocar esse ponto vírgula aqui melhor para não fazer confusão. Beleza, porque eu mudei a escala aqui, ficou mais fácil de localizar, né, esses valores. Se eu quiser olhar agora, sei lá, vamos apagar as coordenadas da Praça Ilete Bueno. Vamos olhar agora para o CPMG, né, que está aqui representado. Vamos dar um zoom.
E aí eu diria que aproximadamente ali, lembrando que eu estou no quarto quadrante aqui, hein? Deixa eu apagar os outros quadrantes. Quarto quadrante, primeiro valor positivo, segundo negativo. Olhando a projeção dele primeiro lá no X, lá em cima, eu vou ter 1,2. 1,2 positivo, certo? E olhando, bom, aí aqui eu vou ter que projetar no meio aqui, entre 2,8 e 3. É tudo uma aproximação mesmo, hein? Valores exatos a gente vai ter aí em alguns exercícios nossos. Agora, quando a gente trabalha com a realidade, é difícil você ter uma exatidão aqui. Tem que dar cada vez mais um, e mesmo assim é complicado, porque esse pontinho aqui representa o CPMG, mas o CPMG, na verdade, é toda essa quadra aqui, né? Então, tudo vai girar em torno de aproximações. E, aproximando, eu tenho 1,2 para x e negativo, hein? Lembra que no quarto quadrante, positivo e negativo. Menos 2,9, né? Entre menos 2,8 e menos 3, a gente pode dizer que é menos 2,9. Tá aí. Localizando pontos no plano cartesiano, certo? Beleza. Informações interessantes aí que nos ajudarão a entender a geometria analítica. É importante primeiro saber localizar pontos, olhando para esse supermercado Três Irmãos. Aproximadamente ali o segundo valor que a gente teria seria, sei lá, menos 2,5, né? Agora olhando aqui para cima, na projeção dele no eixo X, está ali perto do menos 3, sei lá, vamos colocar um menos 3,3. Então eu teria ali para o supermercado Três Irmãos, dois valores negativos, porque no terceiro quadrante, tanto o X quanto o Y são valores negativos. É isso. Localização de pontos no plano cartesiano. Localizamos um no segundo quadrante, localizamos um no terceiro, um no quarto. Aqui no primeiro quadrante não tem nenhum, mas que fique claro, se eu tiver um ponto aqui, a primeira coordenada é 2 e a segunda também é 2, os dois valores positivos. Bom, agora se o ponto, galera, estiver sobre o eixo X, vamos representar esse ponto aqui. Ou então se ele estiver sobre o eixo Y, aí é importante a gente destacar o seguinte: se ele estiver sobre o eixo das abscissas, o eixo X, a ordenada é nula. Significa então que o valor de Y é zero, beleza? Agora, se o ponto estiver sobre o eixo das ordenadas, estiver sobre o eixo Y, aí já vai ser a abscissa dele que é nula, o primeiro valor dele que é nulo. Aqui no caso eu teria 0 e 1, e aqui no caso eu teria 2 e 0. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, é um ponto sobre o eixo das abscissas, né? Ponto sobre o eixo X. Então eu já sei que a ordenada é nula, eu já sei que o valor de Y é 0. Já o valor de X é o que eu estou vendo aqui, ó, é o menos 7, certo? Pontos sobre o eixo X, o Y estará zerado. Pontos sobre o eixo Y, vamos pegar esse ponto aqui, aí já vai ser o X que vai estar zerado. 0 e 3, aqui eu teria 0 e 2, aqui eu teria 0 e menos 1, aqui eu teria 0 e menos 2, certo? Aqui eu já teria 4 e 0, aqui seria 6 e 0. Tá aí, é importante destacar essa observação aí, muita gente faz confusão. Bom, vamos localizar mais alguns pontos aqui no plano cartesiano, e agora propositalmente eu vou localizar, vou representar esses pontos aqui, ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, a gente vai estar observando aí que X e Y possuem os mesmos valores, né? A abscissa ordenada aí possui os mesmos valores. Se eu traçar aqui uma reta, passando por esses pontos, qualquer ponto que eu pegar sobre essa reta, qualquer ponto que eu desenhar aqui sobre ela, vamos representar mais alguns aqui, em todos eles eu vou perceber, né, que o X é igual ao Y. E aí, galera, aqui a gente já começa a relacionar bastante figura geométrica, no caso uma coleção de pontos que formam uma reta,
e a álgebra. As equaçõezinhas começam a aparecer, porque isso aqui, na verdade, é uma equação. X igual a y é uma equação que representa esta figura geométrica. Uma figura geométrica que a gente pode estar chamando de bissetriz. Lembra que bissetriz era aquela semirreta que dividia um ângulo em dois outros ângulos congruentes? No caso aqui, como o sistema de eixos forma um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares, né? Os eixos x e y são perpendiculares. Então, essa bissetriz aqui divide em dois ângulos de 45 graus. Mas o interessante é notar isso, hein? O que a geometria analítica está fazendo aqui? Ó? Ela está relacionando uma figurinha geométrica, uma reta, com a sua representação algébrica aí, uma equação que traduz a figura geométrica. E também podemos analisar, né, que essa equação pode ser traduzida também por uma figurinha. É uma relação recíproca aí. A gente, inclusive, costuma chamar essa reta aqui de B13, quando ela está no plano cartesiano. É a bissetriz que passa pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante. Por isso, B13, certo? Se a gente olhar para outra bissetriz, né, seria a bissetriz B24, ela também tem uma equação para ela. É a equação x igual a menos y. Essa é a bissetriz dos quadrantes pares, B24. Olha aí de novo, hein? A álgebra e a geometria operando aqui juntas, se ajudando. Lembrando que essa é a bissetriz dos quadrantes pares e anteriormente a gente tinha a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, por hoje então a gente fica por aqui. Apresentamos esses conceitos iniciais aí da geometria analítica que vão fundamentar aí muita coisa nas próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, galera.